Minha enteada atirou um prato de jantar na cabeça do meu filho e gritou, "Tô de TPM", como se isso justificasse. Quando pedi para minha namorada conversar com ela, ela suspirou e disse, "Isso é coisa de mulher. Não espero que você entenda." Fiquei calado. Isso foi há meses. Ontem a filha dela foi presa por agressão. Antes de me mudar para a casa da minha namorada, eu queria que tudo saísse perfeito. Então, sentei para conversar com meu filho de 9 anos sobre educação, boas maneiras e sobre como ele deveria sempre respeitar e cuidar da meia-irmã mais velha, Francine, de 13 anos. Ele parecia entender bem, porque às vezes eu via ele assistindo filmes da Disney em que o príncipe protege a princesa e ele dizia animado, "É isso que eu vou fazer, papai." Eles tinham quartos separados. E a Francine até parecia receptiva. Meu filho finalmente tinha alguém para brincar de Lego e ela ensinava ele a fazer origami. Um dia, enquanto eu estava tranquilo no meu canto, minha namorada me cutucou no ombro e sussurrou. A Francine ficou mocinha. Fiquei um pouco tenso, mas por não saber como reagir. E acho que ela percebeu porque deu risada. Relaxa, já conversei com ela sobre isso. Você só precisa ser mais gentil esses dias. Suspirei aliviado, o que fez ela rir ainda mais. Naquele mesmo dia, eu e meu filho Derek saímos para comprar flores e chocolate ao leite da Hershey, o preferido dela. Quando voltamos, pedi pro Derek entregar para Francine e ele foi todo animado. Papai disse que você tá com a dor das mulheres. Espero que isso te ajude a se sentir melhor. A inocência dele me fez rir e achei que ela fosse dar um abraço ou pelo menos agradecer, mas em vez disso, ela gritou com toda a força, "Sai daqui, tô de TPM, só quero ficar sozinha." Derek saiu correndo, fechou a porta e estava com os olhos arregalados de medo. Bom, eu obviamente nunca passei por isso, então achei que talvez fosse normal meninas ficarem assim no começo. Expliquei isso pro Derek, que não entendeu muito bem, mas convenhamos. Qual homem entende as mulheres? Achei que o mais importante era ele respeitar o espaço dela e ele fez isso. Então, deixamos a Francine no canto dela o resto do dia. Quando a hora do jantar chegou, eu disse que ela podia comer no quarto se quisesse, mas ela insistiu em se sentar com a gente. Estávamos todos à mesa com frango assado quando minha namorada chegou do trabalho. Assim que ela se sentou, o clima da casa mudou completamente. Bastou a Francine dar a primeira garfada para gritar. "Isso aqui tá horrível. Não quero mais essa comida." E jogou o prato na direção do Derek. Por sorte, ele se abaixou e o prato bateu na parede, mas passou a poucos centímetros da cabeça dele. Fiquei em choque e me levantei na hora. Esperei minha namorada tomar alguma atitude. Mas antes que alguém falasse qualquer coisa, Francine gritou, "Tô de TPM. Por que vocês não entendem isso?" E saiu pisando forte pro quarto. Senti as mãozinhas do Derek apertando meu braço, tentando se aproximar de mim com medo. "É o primeiro dia dela", disse minha namorada tentando justificar. "É coisa de mulher? Não espero que você entenda, mas tenta ter empatia, são só alguns dias." Afundei o rosto nas mãos, mas aí o Derek falou, papai, não é culpa dela." Olhei nos olhos castanhos dele e resolvi ouvir. No dia seguinte, enquanto a Francine estava na escola, eu e o Derek passamos quase 4 horas transformando o banheiro em um mini spa para ela. Enchemos de velas, sais de banho, máscaras faciais, produtos que minha namorada recomendou e colocamos música relaxante. O filme favorito dela estava passando na TV, junto com uma cesta com um novo conjunto de Lego e organizei tudo para que eu e o Derek fossemos dormir na casa da minha mãe aquela noite, para que ela tivesse um tempinho só para ela. Saí antes dela chegar, então não vi a reação. Quando voltamos no dia seguinte, ela nem mencionou nada, mas tudo bem. Meu objetivo era a gente se aproximar como família. A primeira coisa que ela disse foi, "Você pode pintar meu quarto de rosa?" Respondi que não, porque eu estava super ocupado e precisava recuperar as horas que perdi planejando o dia de spa. Ela começou a gritar na minha cara, tão perto que quase cuspia. "Mas eu tô de TPM e isso vai me fazer melhorar." "Você não quer que eu me sinta melhor?" Eu estava prestes a responder quando minha namorada entrou de novo na sala. "Amor, o que eu falei sobre ter empatia com a Francine nesses dias?" Tentei explicar o que estava acontecendo, mas ela não quis ouvir. Só que dessa vez eu não cedi porque eu realmente estava atolado de trabalho e não dava para fazer as vontades da Francine naquele momento. Então subi direto pro quarto sem dizer mais nada.
Na manhã seguinte acordei com os gritos da Francine, mas dessa vez não era comigo, era com o Derek. Ele chorava e pedia desesperado para eu ir até o quarto. Quando entrei e vi a cena, meu coração quase parou. Ela estava batendo o cotovelo na perna dele várias vezes, dizendo que ele tinha que pintar o quarto dela porque ela estava de TPM. Tirei ela dali no colo e tranquei a porta. Abracei o Derek enquanto ele chorava nos meus braços, todo machucado. E ali, naquela hora, eu soube que aquilo tinha que ser o limite. Fiquei com ele no colo por um tempão. O corpinho dele tremia e ele ficava repetindo: "Desculpa, papai." Eu dizia que ele não tinha que pedir desculpas por nada. Olhei a perna dele e vi marcas vermelhas que já estavam ficando roxas. Com as mãos tremendo, tirei fotos com o celular. Eu precisava registrar aquilo. Derek não parava de perguntar se a Francine ia machucar ele de novo. Prometi que não ia deixar isso acontecer. Uns 10 minutos depois, minha namorada bateu na porta. Queria saber o que estava acontecendo e por que a Francine estava tão abalada. Abri a porta e mostrei a perna do Derek. Ela olhou por uns 2 segundos e disse: "A Francine só tá tendo dificuldade com os hormônios." Não acreditei no que ouvi. Falei que hormônio nenhum dá o direito de agredir uma criança de 9 anos. Ela ficou na defensiva, disse que eu estava exagerando, que o Derek provavelmente fez alguma coisa para provocar. Isso me deixou furioso por dentro, mas mantive a calma. Disse que precisávamos conversar sério sobre limites. Ela revirou os olhos e saiu andando. Naquele momento, decidi que o Derek não estava mais seguro naquela casa. Liguei para minha mãe e perguntei se podíamos ficar com ela por uns dias. Ela disse sim na hora. Arrumei as malas de nós dois enquanto o Derek assistia do meu quarto. Ele perguntou se a gente ia embora para sempre. Respondi que só precisávamos de um tempo para pensar. Saímos naquela tarde, enquanto a Francine ainda estava trancada no quarto. Minha namorada me mandou uma enxurrada de mensagens perguntando onde estávamos. Respondi que estávamos na casa da minha mãe e que eu precisava de um tempo para refletir. Ela disse que eu estava exagerando e que estava ensinando o Derek a fugir dos problemas. Eu não respondi. Minha mãe foi incrível com o Derek. Fez o macarrão com queijo que ele mais gosta e deixou ele escolher todos os filmes. Mas dava para ver que ele ainda estava assustado. Continuava perguntando quando a gente ia voltar para casa e eu não sabia o que responder. No terceiro dia, minha namorada apareceu na casa da minha mãe. Francine estava com ela. As duas pareciam ter chorado bastante. Minha namorada pediu desculpas e disse que tinha conversado com a Francine sobre o comportamento dela. Francine murmurou um desculpa, sem nem olhar pro Derek. Minha namorada implorou para a gente voltar para casa. Prometeu que as coisas iam mudar. Contra o meu bom senso, aceitei, mas avisei. Se algo assim acontecesse de novo, era o fim. A viagem de volta foi em completo silêncio. Quando chegamos, percebi que a Francine tinha pintado o quarto de rosa sozinha. Ficou bem mal feito, com tinta escorrendo pelas paredes, mas preferi não comentar. Naquele jantar, o clima estava pesadíssimo. Derek mal tocou na comida. Francine ficava olhando para ele com uma expressão estranha. Depois do jantar, chamei minha namorada para conversar. Disse que queria marcar uma terapia familiar. Ela se irritou. Falou que eu estava fazendo tempestade em copo d'água. Disse que todos os irmãos brigam. Respondi que a Francine ainda nem era irmã do Derek e que o que tinha acontecido não era uma briguinha normal. Ela saiu batendo o pé e nem deu boa noite. Os dias seguintes foram tensos, mas relativamente tranquilos. Francine ficou mais no quarto. Derek não saía de perto de mim quando estávamos em casa. Aí chegou a sexta-feira. Cheguei do trabalho e encontrei o Derek trancado no banheiro chorando. Ele disse que a Francine falou que estava de TPM de novo e que ele tinha que fazer todas as tarefas dela. Quando ele disse que não, ela pegou o brinquedo favorito dele e ameaçou quebrar. Encontrei a Francine na sala assistindo TV como se nada tivesse acontecido. Perguntei sobre aquilo e ela já começou a gritar, dizendo que eu estava atacando ela. Minha namorada entrou correndo e ficou do lado da Francine, sem nem perguntar o que estava acontecendo. Foi aí que perdi a paciência. Disse para as duas que aquele comportamento era inaceitável. Francine começou a chorar de mentira e correu pro quarto. Minha namorada foi atrás dela. Fui ver como o Derek estava. Ele tinha colocado toalhas embaixo da porta e trancado o banheiro, tentando se proteger. Aquilo partiu meu coração. Consegui convencer ele a sair e fomos tomar um sorvete.
Enquanto estávamos fora, minha namorada me mandou uma mensagem dizendo que eu estava sendo emocionalmente abusivo com a Francine. Não acreditei nas palavras que ela usou. Quando voltamos para casa, tinha um bilhete na mesa da cozinha. Minha namorada tinha levado a Francine para um hotel no fim de semana para protegê-la da minha masculinidade tóxica. Cheguei a rir de tão absurdo que era. Derek me perguntou se elas estavam bravas com a gente. Eu disse que às vezes os adultos discordam sobre coisas importantes e tivemos um fim de semana ótimo. Só nós dois. Construímos uma cidade gigante de Lego e fizemos maratona de filmes. O Derek parecia voltar a ser o garotinho de antes, mas no domingo à noite elas voltaram. Francine entrou como se fosse dona da casa, foi direto até o Derek e disse que precisava dos Legos dele para um projeto da escola. Ele disse que não. Ela começou a gritar de novo por causa da TPM. Dessa vez eu gravei tudo com o celular. Minha namorada tentou tomar o celular da minha mão, mas eu guardei no bolso. Disse para Francine que estar de TPM não dava a ela o direito de tomar as coisas dos outros. Ela saiu correndo, chorando de novo. Minha namorada me acusou de estar traumatizando a filha dela. Mostrei o vídeo que tinha acabado de gravar. Ela mal olhou, e já disse que eu estava exagerando outra vez. Naquela noite não consegui dormir. Só pensava em como tudo isso estava afetando o Derek. O Derek, ele era uma criança tão alegre antes de tudo isso. Agora vivia ansioso e com medo dentro da própria casa. Foi quando tomei uma decisão. Na manhã seguinte, comecei a procurar apartamentos. Não contei nada para minha namorada. Eu precisava de um plano de fuga. Derek foi para a escola normalmente, mas dava para ver que ele não queria ir. Prometi que buscaria ele às 3 em ponto. Perto do meio-dia, recebi uma ligação da escola. Derek estava na enfermaria com dor de barriga, mas quando cheguei lá, a enfermeira me puxou de lado. Disse que o Derek contou que estava com medo de voltar para casa. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu não sabia nem o que dizer. Levei o Derek embora e ele não me largou um segundo. Quando entramos em casa, a Francine também estava lá. Disse que estava doente. Minha namorada ainda estava no trabalho. Peguei o Derek e saímos de novo. Voltamos para a casa da minha mãe, mas dessa vez eu sabia que não íamos mais voltar para aquela casa. Liguei para a minha namorada naquela noite e disse que precisávamos de um tempo. As palavras pesaram na minha boca como pedras que eu vinha carregando fazia semanas. Ela surtou no telefone. A voz dela tremia e ficou aguda de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Disse que eu estava destruindo nossa família e colocando Derek contra a Francine. Eu ouvi ela andando de um lado para o outro, o chão rangendo com aquele passo irritado de sempre. Mantive a calma e disse que a segurança do Derek era minha prioridade. Ela desligou na minha cara com tanta raiva que parecia que o telefone ia quebrar. Minha mãe preparou de novo o prato favorito do Derek, espaguete com almôndegas extras e pão de alho, mas ele mal comeu. Ficou só empurrando o macarrão no prato, fazendo montinhos com o molho. Perguntava o tempo todo se a Francine odiava ele. A voz dele estava tão baixa, tão diferente do garotinho confiante, que vivia falando sem parar sobre dinossauros e planetas. Disse que não era questão de ódio. Tem gente que simplesmente não sabe lidar com os próprios sentimentos. Ele assentiu, mas dava para ver que não entendeu de verdade. E como entender? Ele só tinha 9 anos. Naquela noite teve pesadelos e acabou indo dormir comigo. Entrou no quarto por volta das 2 da manhã, o corpo tremendo, o pijama encharcado de suor, não disse nada, só se encolheu ao meu lado do jeitinho que fazia quando era menor. Abracei ele até sentir a respiração acalmar, olhando pro teto e me perguntando onde foi que tudo desandou. Na manhã seguinte, minha namorada apareceu na casa da minha mãe às 7 da manhã. Ela estava chorando, implorando para eu voltar para casa. A maquiagem toda borrada, ainda com a roupa do dia anterior. Disse que a Francine estava arrasada com a nossa saída. Falei que a gente podia conversar, mas que o Derek ia ficar com a minha mãe. Ela aceitou e fomos até uma cafeteria. O lugar estava quase vazio, só a gente e alguns trabalhadores tomando café cedo. Ela passou 1 hora falando o quanto era difícil para Francine se adaptar a ter um padrasto e um meio-irmão. Pediu o de sempre. Um caramel macchiato com chantilly extra, mas nem tocou no copo. Eu ouvi, mas só conseguia pensar nos hematomas na perna do Derek, roxos e esverdeados, parecendo uma pintura toda distorcida. Disse que para voltarmos eu precisava ver mudanças reais.
Ela prometeu que ia colocar a Francine na terapia. As mãos dela tremiam enquanto falava e eu não sabia se era de emoção ou de abstinência de cafeína. Respondi que era um bom começo, mas que também queria terapia familiar. Ela concordou, embora com certa resistência, cerrando a mandíbula com força. Voltei para casa naquela tarde para pegar mais roupas do Derek. Entrar no nosso bairro de novo foi estranho, como visitar um lugar que só existe nos sonhos. A Francine estava no quarto ouvindo música alta. O grave fazia as paredes tremerem e as fotos de família balançarem no corredor. Bati na porta e avisei que só estava pegando algumas coisas. Ela abriu e ficou me encarando. O olhar dela era frio, calculista, nada parecido com o de uma menina de 13 anos comum. Aí soltou o Derek. É um bebê, não aguenta nada. Não respondi e fui direto pegar as roupas. Peguei as camisetas de super-herói favoritas dele, os pijamas com foguetes e o elefantinho de pelúcia que ele tinha esquecido na correria para sair. Enquanto eu saía, ela gritou que a mãe dela sempre ia escolher ela e não a mim. Continuei andando, mas aquelas palavras me acompanharam até a porta. Durante a semana, o Derek ficou na casa da minha mãe enquanto eu trabalhava. Ele parecia mais tranquilo, mas ainda perguntava todo dia se podia voltar para casa. Quando a gente vai voltar para o meu quarto, ele dizia, e toda vez isso quebrava meu coração um pouco mais. Eu explicava que estávamos tentando deixar tudo mais seguro para todo mundo. Minha namorada mandava mensagens o tempo todo, variando entre pedidos, raiva e desespero. Às vezes, tudo isso no mesmo texto. Eu dizia que só voltaríamos depois de uma sessão de terapia familiar. Ela finalmente concordou e marcamos para um sábado. A sessão foi um desastre. O consultório cheirava a vela de baunilha e tinha aqueles posteres genéricos com frases motivacionais nas paredes. Francine se recusou a falar, ficou o tempo todo encarando o Derek. Quando a terapeuta perguntou sobre o episódio da perna dele, ela disse que ele estava mentindo. Minha namorada imediatamente apoiou, dizendo que o Derek exagerava. Aquilo me deu um estalo por dentro. Peguei o celular e mostrei as fotos para a terapeuta. Os hematomas pareciam ainda piores na telinha do aparelho. Uma prova clara do que tinha acontecido. Francine começou a gritar, dizendo que eu queria colocar ela em apuros. A terapeuta, uma mulher de meia idade, com um olhar acolhedor, sugeriu sessões individuais para Francine primeiro. Minha namorada aceitou, mas dava para ver que achava desnecessário. Tinha aquele olhar impaciente de quem só tá fingindo concordar. Saímos de lá sem resolver nada. Derek ficou calado no carro. Me perguntou se a Francine algum dia ia gostar dele. Eu disse que a gente não podia controlar o que os outros sentem, só como a gente age. Ele pensou sério sobre isso e depois perguntou se a gente podia tomar um sorvete. Fomos naquela noite. Minha namorada ligou dizendo que a Francine estava recusando a terapia. Disse que eu estava arruinando a vida da filha dela, fazendo um escândalo por causa de comportamentos normais de adolescentes. Perguntei o que tinha de normal em agredir uma criança. Ela disse que eu não entendia nada disso porque nunca tive uma filha adolescente. Aquilo me machucou mais do que eu esperava. Desliguei o telefone. Os dias seguintes foram difíceis. Derek sentia falta dos brinquedos do quarto dele, especialmente da pista de trens, que era grande demais para levar para a casa da minha mãe. Tentei deixar tudo divertido lá, mas eu sabia que ele queria voltar para casa. Comecei a procurar apartamentos de verdade durante o horário de almoço, olhando anúncios no celular. Encontrei um lugar legal com 2 quartos perto da escola do Derek. Tinha uma sacadinha e janelas grandes com bastante luz. Preenchi o pedido de locação sem contar nada para minha namorada. Aí veio a quarta-feira. Recebi uma ligação da professora do Derek. Ela disse que ele tinha chorado no recreio e contou que tinha medo da meia-irmã. Estava preocupada e queria saber se estava tudo bem em casa. Agradeci e disse que estávamos cuidando disso, mas por dentro fiquei apavorado. Aquilo já estava afetando o Derek na escola também. O lugar onde ele devia se sentir seguro agora era invadido pelos medos dele. Fui buscá-lo mais cedo e fomos tomar sorvete de novo. A sorveteria estava cheia de crianças saindo da escola, mas o Derek estava quieto. Me contou que a Francine tinha mandado mensagens maldosas para ele. Pedi para ver o tablet. As mensagens eram horríveis. Ela chamou ele de chorão. Disse que a mãe amava mais ela do que a mim. Disse que quando a gente voltasse, ela ia fazer da vida dele um inferno. Uma das mensagens só dizia, eu sei onde você dorme.
com um emoji de caveira. Tirei prints de tudo. Minhas mãos tremiam de raiva. Aquela noite liguei para minha namorada e contei sobre as mensagens. Ela respondeu que criança fala coisa feia mesmo e que eu precisava parar de tratar o Derek como se fosse um bebê. Falei que aquilo era intimidação e que precisava acabar. Ela disse de novo que eu estava exagerando. Aquela palavra exagerado virou a arma favorita dela. Disse que se ela não conseguia enxergar o problema, então a situação era ainda mais grave. Ela me acusou de estar fazendo ameaças. Respondi que só estava sendo realista. Na quinta de manhã, recebi o e-mail de aprovação do apartamento. Estava preparando o café da manhã do Derek quando li a mensagem. Senti um alívio enorme, misturado com uma tristeza difícil de explicar. Eu amava minha namorada, mas não podia permitir que o Derek continuasse sofrendo. Decidi contar pessoalmente. Deixei o Derek na escola e fui até a casa. Minha namorada estava trabalhando de casa com o notebook na mesa de jantar e papéis espalhados por todo o lado. Contei sobre o apartamento. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava abandonando ela. Falei que não era abandono, era proteção ao meu filho. Ela disse que a Francine também era só uma criança e precisava de compreensão. Concordei, mas expliquei que compreender não significa aceitar agressões. Ela jogou uma caneca na parede. A caneca se espatifou e deixou uma mancha marrom na parede branca. Fui embora. Quando busquei o Derek na escola, ele estava animado. Teve um bom dia e a professora disse que ele parecia mais leve. Ele me mostrou um desenho que fez, um dinossauro lutando contra um robô. Decidi contar sobre o apartamento. O rosto dele se iluminou na hora que falei que teríamos um lugar só nosso. Perguntou se podia pintar o quarto de azul. Falei que claro. Depois perguntou se a gente podia ter um peixinho. Respondi que a gente podia pensar nisso. Naquela noite minha namorada ligou 20 vezes. Atendi na 21ª. Ela estava chorando muito. Disse que a Francine tinha admitido que mandou aquelas mensagens. Disse que ia tirar o celular dela e colocar de castigo. Respondi que era um passo, mas não resolvia o problema principal. Ela implorou para eu voltar. Falei que ainda precisávamos de mais tempo. Na sexta-feira foi o dia da mudança. Contratei uma empresa para pegar nossas coisas enquanto o Derek estava na escola. A manhã estava cinzenta e chuvosa, combinava com o momento. Minha namorada e a Francine ficaram no quarto chorando enquanto eu supervisionava tudo. Dava para ouvir os soluços do outro lado da porta. A Francine saiu uma hora, ficou me observando com um olhar debochado. Estava comendo cereal, mastigando bem alto, como se quisesse mostrar que não estava nem aí. Enquanto os caras levavam a cama do Derek, ela disse que a mãe dela nunca ia me perdoar. Ignorei e continuei embalando as caixas. Quando tudo foi carregado, deixei minha chave em cima da pia. O barulho da chave batendo na pedra foi como um ponto final. Minha namorada apareceu, fez mais um apelo, prometeu que tudo ia mudar. Disse que ia fazer a Francine se desculpar e começar a terapia. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, a voz rouca de tanto chorar. Disse para ela que promessas agora não adiantavam mais. O Derek precisava de estabilidade e segurança, e ele precisava disso já. Ela me chamou de insensível. Saí sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique suave que soou mais alto do que qualquer porta batida. O Derek adorou o novo apartamento. Era menor do que a casa, mas era nosso. As paredes brancas e limpas pareciam prontas para receber novas memórias. Passamos o fim de semana montando o quarto dele e construindo mais legos. Ele dormiu a noite inteira pela primeira vez em semanas, sem pesadelos, sem levantar no meio da noite para deitar comigo. Só um sono tranquilo no novo quarto azul dele. Minha namorada continuava mandando mensagens pedindo para conversar. Finalmente aceitei encontrar com ela na segunda-feira depois do trabalho. Marcamos em um lugar neutro. Um parque perto do centro. Ela estava péssima. Parecia que não dormia há dias. O cabelo, que sempre estava impecável, agora estava preso num coque todo bagunçado. Disse que a Francine tinha piorado desde que a gente saiu. Estava se recusando a ir para a escola e quebrando coisas em casa. Jogou a culpa em mim. Disse que eu tinha abandonado elas. Lembrei a ela que eu tinha feito de tudo para dar certo. Ela disse que se eu realmente amasse ela, voltaria para casa. Respondi que amor não bastava quando uma criança estava sendo machucada. Ela saiu chorando com os ombros tremendo, andando devagar até o carro.
Aquela semana foi tranquila. Derek estava indo melhor na escola e parecia mais ele mesmo. Ria mais, contava mais sobre o dia dele. Aí chegou a sexta-feira e com ela uma ligação da minha namorada. Ela estava em desespero. A Francine tinha fugido de casa. Ela implorou para eu ajudar a procurar. Concordei. Deixei o Derek com minha mãe e fui ajudar na busca. Rodamos por bairros chamando pelo nome dela. Encontramos a Francine na casa de uma amiga 3 horas depois. Estava sentada na varanda com cara de tédio. Disse que fugiu porque a mãe estava sendo chata desde que eu fui embora. Minha namorada desabou de vez. No caminho de volta, a Francine ficou soltando comentários, dizendo que tudo era minha culpa. Mamãe era feliz antes de você aparecer. Agora olha como ela tá. Eu não respondi, mas gravei tudo com o celular por precaução. Quando chegamos à casa delas, minha namorada pediu para eu ficar e conversar com a Francine. Disse que não. Falei que ela precisava de ajuda profissional e que eu não era capacitado para isso. Ela me acusou de não me importar. Lembrei que eu tinha sugerido terapia semanas atrás. Fui buscar o Derek. Ele perguntou se a Francine estava bem. Respondi que sim, que ela estava segura em casa. Depois perguntou se algum dia a gente ia voltar para lá. Falei que não. Agora tínhamos o nosso próprio lar. Ele sorriu e me abraçou. Que bom, sussurrou no meu ombro. Na semana seguinte, minha namorada começou a ligar direto pro Derek. Ela chorava e dizia que sentia saudade dele. Depois de cada ligação, ele ficava arrasado. O humor mudava na hora. De feliz para ansioso. Falei para ela parar de manipular emocionalmente uma criança. Ela disse que tinha o direito de falar com ele, já que tinha sido como uma mãe para ele. Respondi que manipular emocionalmente um menino de 9 anos não tem nada de maternal. Ela ameaçou chamar um advogado. Falei que podia ir em frente. Eu tinha provas de tudo e ela recuou. Mas aí aconteceu o episódio que mudou tudo. Era uma terça-feira à tarde. Eu tinha acabado de buscar o Derek na escola quando meu celular tocou. Era minha namorada gritando. Francine tinha se machucado e estava colocando a culpa em mim. Disse que a menina cortou o braço e falou que foi porque eu destruí a família delas. Disse para ela levar a Francine ao hospital imediatamente. Ela disse que precisava que eu estivesse lá. Eu disse que não. Falei para ela focar em ajudar a filha. Desliguei e abracei o Derek com força. Ele perguntou o que tinha acontecido. Eu respondi que alguém estava doente, mas já estava recebendo ajuda. Mais tarde, ela mandou mensagem dizendo que a Francine estava bem, mas que tinha sido internada em observação psiquiátrica. Colocou a culpa em mim, dizendo que eu tinha levado a menina a esse ponto. Não respondi. Sabia que a culpa não era minha. A Francine já vinha demonstrando sinais há muito tempo. A raiva, a agressividade, a falta de empatia. Isso era muito maior do que a nossa saída de casa. No dia seguinte, recebi uma ligação de uma assistente social do hospital. Ela queria conversar sobre a situação familiar. Aceitei encontrar com ela. Levei toda a documentação, fotos, vídeos, mensagens, tudo organizado em uma pasta por ordem cronológica. A assistente ficou chocada com o que mostrei. Disse que estava claro que o Derek viveu numa situação de risco. Agradeceu por eu ter protegido ele. Também informou que a Francine estava recebendo a ajuda de que precisava. Finalmente, alguém enxergava o que estava acontecendo. Naquela noite, minha namorada ligou furiosa. Disse que eu tinha feito ela parecer uma péssima mãe diante da assistente social. Respondi que só tinha contado a verdade. Ela disse que eu arruinei a vida dela e da filha. Respondi que quem permitiu o abuso foi ela. Ela gritou que eu nunca a amei. Falei que amei sim, mas amava muito mais o meu filho. Ela desligou na minha cara. Derek ouviu a conversa e me perguntou se estava tudo bem. Disse que às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis para manter as crianças seguras. Ele me abraçou e disse que estava feliz de termos nossa casa. Naquela noite ele desenhou nós dois com sorrisos enormes. Coloquei na geladeira onde o desenho merecia ficar. Os dias seguintes foram silenciosos até que recebi uma mensagem da minha namorada. Disse que a Francine seria liberada, mas teria que continuar com acompanhamento ambulatorial. Perguntou se poderíamos tentar de novo, dessa vez com ajuda profissional. Pensei por um bom tempo. Queria acreditar que as coisas poderiam mudar.
Mas aí olhei pro Derek brincando tranquilo com seus legos. Ele não estava mais ansioso, não estava mais com medo, era só uma criança sendo criança. Respondi que desejava o melhor para elas, mas que a gente não voltaria. Ela mandou dezenas de mensagens me chamando de cruel e sem coração. Bloqueei o número dela. Uma semana depois, ela apareceu na escola do Derek. O diretor me ligou imediatamente. Ela tentou tirar o Derek da sala dizendo que era a madrasta dele. Graças a Deus, a escola já sabia da situação. Corri para lá e encontrei ela no escritório chorando. Implorou para ver o Derek. Disse que ela não tinha nenhum direito de aparecer lá. O diretor perguntou se eu queria chamar a polícia. Minha namorada saiu antes que eu respondesse. Naquela noite entrei com um pedido de medida protetiva. Odiava ter que chegar a esse ponto, mas a segurança do Derek era prioridade. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Contratei um advogado e preparei todas as provas. Derek ficou com minha mãe no dia da audiência. Minha namorada apareceu com a Francine. As duas estavam com cara de poucos amigos. Meu advogado apresentou tudo. Fotos dos hematomas do Derek. Mensagens ameaçadoras. O advogado dela tentou dizer que era apenas conflito normal entre irmãos. O juiz não acreditou. Quando Francine foi chamada para depor, admitiu que machucou o Derek porque tinha ciúmes. Disse que a mãe contou para ela que eu estava tentando substituir o pai dela. Minha namorada ficou em choque. Ela realmente tinha dito aquilo para a filha? O juiz concedeu a ordem de restrição. Minha namorada e Francine tiveram que se manter afastadas de mim e do Derek. Quando estávamos saindo do tribunal, minha namorada tentou se aproximar. O advogado dela a impediu. Ela gritou que me amava e que aquilo era injusto. Continuei andando. O Derek ficou radiante quando cheguei em casa. Mostrou um novo conjunto de Lego que ele e minha mãe montaram juntos. Uma nave espacial com peças móveis. Contei para ele sobre o tribunal. Não precisava saber dos detalhes. Pedimos uma pizza e assistimos ao filme favorito dele. Ele adormeceu no sofá com uma expressão de paz no rosto. Levei ele pro quarto no colo, pensando em como nossa vida tinha mudado. Na manhã seguinte, acordei com dezenas de mensagens de números desconhecidos. Minha ex tinha passado meu número para amigos e familiares. Me xingaram de tudo quanto é nome. Troquei de número naquele mesmo dia. Derek perguntou por. Disse que às vezes a gente precisa de recomeços. Ele respondeu que gostava de recomeços. Passamos aquele fim de semana explorando o novo bairro. Descobrimos um parque incrível com um brinquedão em forma de castelo e uma loja de quadrinhos onde o dono sabia de cor a origem de todos os super-heróis favoritos do Derek. Ele fez amizade com algumas crianças do prédio. Ver meu filho brincar sem medo fez com que cada escolha difícil tivesse valido a pena. Então, na segunda-feira, recebi uma ligação da antiga professora do Derek. Ela disse que minha ex tinha ligado para a escola perguntando sobre ele. A escola lembrou da ordem de restrição. A professora só queria me avisar caso minha ex tentasse algo de novo. Agradeci e me certifiquei de que os contatos de emergência estavam atualizados. Naquela tarde, Derek perguntou se a Francine ainda odiava ele. Falei que a Francine tinha seus próprios problemas que não tinham nada a ver com ele. Ele quis saber se ela estava recebendo ajuda. Respondi que sim. Ele disse que esperava que ela melhorasse mesmo tendo sido tão maldosa com ele. Aquele menino doce ainda tinha empatia. Mesmo depois de tudo. Um mês se passou em paz. Derek estava florescendo nessa nova fase. Foi então que recebi uma carta do advogado da minha ex. Ela queria conversar sobre reconciliação e terapia familiar. Rasguei a carta. Não tinha mais volta. Algumas pontes precisam continuar queimadas. Mas ela não desistiu. Mandou flores pro meu trabalho com bilhetes implorando por outra chance. Pediu para os amigos dela me procurarem nas redes sociais. Bloqueei todos. Não era crueldade, era proteção, pela paz que a gente finalmente tinha encontrado. Então, veio o momento que confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Encontrei uma professora da Francine no supermercado. Ela me reconheceu e perguntou como Derek estava. Respondi que ele estava ótimo. A professora então disse que estava feliz por saber que ele estava seguro. Ela contou que a Francine já tinha um histórico de bullying na escola, que a direção sempre tentou esconder.
Disse que várias crianças mudaram de escola por causa dela e que minha ex sempre arrumava desculpas e ameaçava processar qualquer um que reclamasse. Senti um frio no estômago. Aquilo já acontecia muito antes de eu perceber. A professora disse que queria ter me alertado quando a gente foi morar junto, mas não sabia como. Agradeci por ter contado agora. Naquela noite, abracei o Derek com mais força. Tínhamos saído a tempo. Vai saber até onde aquilo podia ter chegado. Ele perguntou por que eu estava tão abraçador. Respondi que estava só feliz por estarmos juntos. Ele deu risada e me abraçou de volta. A vida seguiu. Derek entrou pro time de futebol e fez mais amizades. Eu me concentrei no trabalho e em ser o melhor pai que eu podia ser. Criamos novos hábitos e tradições. Noite do filme com pipoca e doce nas sextas, panquecas com gotas de chocolate aos sábados e domingos no parque, onde o Derek mostrava suas novas acrobacias nos brinquedos. Era simples, mas era nosso. 6 meses depois da nossa saída, ouvi por amigos em comum que minha ex e a Francine tinham se mudado. Aparentemente, a Francine foi expulsa da escola por agredir outro aluno. As duas deixaram a cidade para recomeçar em outro lugar. Senti pena delas, mas principalmente alívio por saber que estavam longe. Derek nunca perguntou por elas. Crianças têm uma capacidade incrível de se adaptar. Ele se ajustou à nossa nova vida rapidamente. A ansiedade desapareceu. Os pesadelos acabaram. Ele voltou a ser um menino normal e feliz. Era tudo o que eu sempre quis. Pensando bem, os sinais estavam ali desde o começo. A forma como minha ex sempre defendia a Francine não importava o que ela fizesse, como ela ignorava o medo do Derek, como tudo virava uma acusação contra a filha. Mas o amor cega a gente às vezes. Eu queria tanto construir uma família que ignorei meus instintos. Coloquei meu filho em risco tentando salvar um relacionamento. Esse é meu maior arrependimento. Mas a gente sobreviveu. Saímos a tempo. Construímos algo melhor. Só nós dois. E para ser sincero, somos mais felizes do que jamais fomos naquela casa. Derek não precisa mais pisar em ovos. Eu não preciso ficar defendendo ele o tempo todo. Agora a gente só vive. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer é ir embora, mesmo quando dói, mesmo quando te chamam de insensível, porque no fim das contas proteger seu filho é o que realmente importa. O resto é só barulho. Achei que tinha acabado por aí. O Derek estava ótimo. Eu tinha minha sanidade de volta e estávamos reconstruindo nossa vida. Mas claro, as coisas não seriam tão simples. 2 semanas depois de saber que elas tinham se mudado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era uma mulher chamada Sarah, dizendo que era nova vizinha da Francine. Ela encontrou meu número no celular da menina depois de flagrá-la tentando arrombar a casa deles. Meu coração disparou. Sarah disse que a Francine estava perseguindo a filha de 10 anos dela no ponto de ônibus. Quando confrontou minha ex, ouviu as mesmas desculpas que eu escutava antes. Sarah achou meu contato e queria saber se eu tinha algum conselho. Falei para ela documentar tudo e considerar instalar câmeras. Também avisei que minha ex era do tipo que passava a mão na cabeça da filha. Não importava o que ela fizesse. Sarah agradeceu e disse que já estava procurando medidas protetivas. Aquela ligação mexeu comigo. Fiquei pensando naquela pobre criança lidando com a Francine, mas precisava focar no Derek. Ele tinha um jogo de futebol no fim de semana e estava animadíssimo. Andava praticando chutes todo dia no parque. O jogo foi ótimo. Derek marcou seu primeiro gol e o time inteiro vibrou. Eu estava tirando fotos quando vi um carro familiar no estacionamento. Meu sangue gelou. Era o Honda da minha ex. Olhei ao redor, mas não a vi. Peguei o Derek logo após o jogo e saímos às pressas. Ele perguntou por a pressa. Inventei que o sorvete que a gente ia comprar podia derreter. Nos dias seguintes, fiquei tenso o tempo todo. Instalamos uma campainha com câmera no apartamento. Derek percebeu que eu estava estranho e perguntou se estava tudo bem. Disse que era só cansaço do trabalho. Ele me abraçou e falou que eu devia tirar uma soneca. Criança é mesmo pura demais. Aí chegou a quinta-feira. Cheguei em casa depois de buscar o Derek e encontrei a porta entreaberta. Eu tinha certeza que tinha trancado de manhã. Pedi pro Derek esperar no corredor e liguei pro 190. A polícia veio e revistou o apartamento. Nada tinha sido roubado, mas algumas coisas estavam fora do lugar.
O quarto do Derek estava o pior. Os brinquedos espalhados, os desenhos rasgados. A polícia registrou a ocorrência, mas disse que sem provas concretas não podiam fazer muito, mas eu sabia quem tinha sido. Liguei para o meu advogado naquela mesma noite. O advogado me orientou a documentar tudo e considerar uma nova mudança. Eu não queria tirar o Derek de casa de novo, mas também não podia arriscar a segurança dele. Comecei a procurar outro lugar imediatamente. Derek ficou triste pelos desenhos rasgados, mas tentou ser forte. Ele me ajudou a arrumar tudo e até colamos alguns desenhos de volta com fita adesiva. Naquela noite, ele dormiu comigo. Não disse que estava com medo, mas eu percebi. No dia seguinte, fui até a escola do Derek e pedi reforço na segurança. Entreguei fotos atualizadas da minha ex e da Francine. O diretor me garantiu que o Dirk estaria seguro. Também contratei um detetive particular para descobrir onde minha ex estava morando. Eu precisava saber o quão perto ela estava. O investigador retornou em menos de 24 horas. Minha ex tinha alugado um imóvel a apenas 20 minutos dali. Usou um nome falso no contrato. O detetive também descobriu que ela tinha sido demitida do trabalho por faltar demais. Aparentemente, ela passava os dias dirigindo ao redor da escola do Derek e do nosso prédio. Me deu um aperto no estômago. Voltei ao tribunal para uma audiência de emergência. O juiz estendeu a ordem de restrição e incluiu a invasão no apartamento. Minheceu, mas o advogado dela disse que ela negava tudo. O juiz não acreditou. Disse que qualquer nova violação resultaria em prisão imediata. Naquele fim de semana, encontrei um novo apartamento para nós num condomínio fechado. Tinha câmeras de segurança e acesso por cartão magnético. Derek ficou triste por sair, mas entendeu quando expliquei que precisávamos de um lugar mais seguro. Ele perguntou se as pessoas mais queriam machucar a gente. Eu disse que nunca deixaria isso acontecer. Ele acreditou em mim. O dia da mudança foi tenso. Contratei policiais de folga para vigiar o prédio enquanto empacotávamos tudo. Pode ter parecido exagero, mas eu não ia arriscar. Derek achou o máximo ter policiais ajudando, mostrou a coleção de distintivos dele e foi até nomeado deputado honorário. O novo lugar era ótimo. 2 quartos, piscina e o mais importante, segurança. Derek escolheu uma nova cor para o quarto verde dessa vez. Passamos o fim de semana arrumando tudo e tentando voltar à rotina. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação da Sarah. A Francine tinha sido presa por agressão. Ela atacou a filha da Sarah com um pedaço de madeira no parquinho. A menina precisou levar pontos. Sarah estava entrando com um processo e queria saber se eu podia testemunhar sobre o histórico da Francine. Eu disse que sim, com certeza. Aquilo precisava parar. Naquela noite, Minhas ligou de um número bloqueado. Gritava dizendo que eu tinha arruinado a vida da Francine por falar com a Sarah. Disse que se eu testemunhasse ia transformar minha vida num pesadelo. Gravei a ligação e enviei para o meu advogado. Ele repassou para a polícia. Descobriram que ela violou a ordem de restrição ao me ligar. Foi emitido um mandado de prisão. Eu tive que contar algo pro Derek. Fui direto, mas mantive simples. Disse que algumas pessoas estavam tendo dificuldade para seguir regras. Ele perguntou se era Francine e a mãe dela. Eu disse que sim. Ele me abraçou e disse que estava feliz por estarmos seguros. Depois voltou a brincar como se nada tivesse acontecido. Crianças são mesmo incríveis. Os dias seguintes foram calmos. Calmos demais. Eu sabia que algo estava por vir. Na sexta-feira recebi uma ligação da polícia. Tinham prendido minha ex na escola antiga do Derek. Ela tentou pegar os registros dele, se passando por mãe biológica. A escola ligou para a polícia imediatamente. Ela foi presa sem direito à fiança por violar a ordem judicial. Senti alívio, mas também uma tristeza profunda. Eu já tinha amado aquela mulher, mas ela escolheu proteger os erros da filha em vez de buscar ajuda. Agora as duas estavam pagando o preço. A escola do Derek ligou só para garantir que ele estava bem. Tinham lidado com tudo da melhor forma possível. Agradeci por protegerem meu filho. Derek nem ficou sabendo de nada. Chegou em casa empolgado com um projeto de ciências sobre vulcões. Aquele fim de semana fomos ao zoológico. Derek adorou os macacos e ficou mais de 1 hora observando, dando risada, sendo só um menino normal, sem medo, sem ansiedade, só alegria. Tirei várias fotos. Na segunda-feira,
Fui chamado para testemunhar na audiência da Francine. Derek ficou com minha mãe. Ver a Francine no tribunal foi surreal. Ela parecia menor, irritada, mais pequena. Contei ao juiz sobre o padrão de agressões contra o Derek. Sarah também testemunhou. Os ferimentos da filha estavam todos documentados. O advogado da Francine tentou justificar com problemas psicológicos, mas o juiz não aceitou a desculpa. Francine foi condenada a 6 meses de internação juvenil com acompanhamento psicológico obrigatório. Minha ex estava lá algemada. Tentava fazer contato visual comigo o tempo todo, mas eu não olhei. Quando saiu a sentença, ela desabou em lágrimas. Gritava que eu destruía a família dela. O segurança a retirou rapidamente da sala. Depois da audiência, Sarah me agradeceu por ter testemunhado. Disse que a filha dela estava melhor, mas ainda em terapia. Trocamos números e prometemos manter contato. Foi estranho criar um laço com alguém por causa de um trauma. Busquei o Derek e fomos tomar sorvete. Ele perguntou como tinha sido minha reunião importante. Respondi que tinha dado tudo certo, que a justiça foi feita. Ele perguntou o que era justiça. Expliquei que é quando as pessoas enfrentam as consequências por machucar os outros. Ele fez que sim com a cabeça e perguntou se podia colocar granulados no sorvete. Respondi, pode. Todos os granulados que você quiser. A vida voltou a seguir o novo rumo. Derek estava indo bem na escola e no futebol. Eu mergulhei no trabalho e em ser presente na vida dele. Nunca mais falamos sobre minha ex ou Francine. Elas agora faziam parte do nosso passado. Cerca de 3 meses depois, recebi uma carta. Era da minha ex, da prisão. Ela escreveu dizendo que estava buscando ajuda e finalmente entendendo quanto tinha errado. Pediu desculpas por tudo e disse que não esperava perdão. Só queria que eu soubesse que estava tentando mudar. Disse que a Francine também estava em tratamento intensivo. Li a carta 2 vezes, depois joguei fora. Tarde demais. Promessas vazias. Derek me encontrou sentado em silêncio naquela noite. Perguntou se eu estava triste. Disse que estava pensando nas escolhas que as pessoas fazem. Ele respondeu, as pessoas deviam escolher ser legais. Eu concordei e fomos fazer pipoca para a noite do filme. Os meses passaram, Derek fez 10 anos e fizemos uma super festa num parque de camas elásticas. Todos os novos amigos dele estavam lá. Ele estava tão feliz que não parava de sorrir. Fiquei olhando ele pular e rir, pensando em tudo que a gente superou. Soube por advogados que minha ex foi solta antes do tempo por bom comportamento. Uma parte de mim teve medo que ela reaparecesse, mas isso não aconteceu. O advogado dela enviou uma mensagem dizendo que ela tinha se mudado para outro estado, para morar com a família. Estava respeitando a ordem de restrição e focando na relação com a Francine quando ela saísse da detenção. Espero que seja verdade. Derek nunca mais perguntou por elas. Às vezes ele mencionava algo da casa antiga, mas sempre de forma neutra, como quem comenta um filme que viu uma vez. O trauma virou só mais uma lembrança. Criamos novas tradições em nossa casa nova. Desenhos animados e cereal aos sábados de manhã. Cabanas de lençol nos dias de chuva. E agora ele até aprende a cozinhar. Adora fazer ovos mexidos e sempre coloca queijo demais. Nossa vida agora é simples, mas é boa. Um dia no parque, o Derek fez amizade com um menino novo. Estavam brincando no balanço quando a mãe do garoto veio até mim. Ela estava passando por um divórcio e perguntou se eu tinha algum conselho sobre sair com alguém sendo pai solteiro. Falei para ela confiar nos próprios instintos e nunca ignorar os sinais de alerta. Sempre coloque seu filho em primeiro lugar. Ela agradeceu e trocamos números. Não era nada romântico, só para marcar encontros entre as crianças. Eu ainda não estava pronto para mais nada. O aniversário de 10 anos do Derek estava chegando e ele queria uma festa de acampamento. Alugamos um espaço num camping local e chamamos os amigos dele. Ver ele assando marshmallows e contando histórias de terror me fez perceber o quanto ele tinha se curado. Estava confiante, feliz. O garotinho assustado que se escondia no banheiro tinha ficado no passado. Naquela noite, depois que os outros meninos foram embora, ficamos só nós dois sentados ao redor da fogueira. Derek disse que estava feliz por termos nos mudado, que agora ele se sentia seguro. Eu disse que com o papai ele sempre estaria seguro. Ele sorriu e perguntou se a gente podia fazer aquilo todo ano. Falei que sim, com certeza.
A ordem de restrição expirou com o tempo, mas minha ex nunca tentou nos procurar. Soube que ela se casou com um cara que já tinha filhos. Queria acreditar que ela tinha aprendido alguma coisa com tudo o que aconteceu, mas sinceramente duvido. Tem gente que simplesmente não muda. Derek começou o 4º ano e entrou pro clube de robótica. Está crescendo tão rápido, continua doce e gentil, mas agora mais independente. Faz o dever de casa sem que eu precise lembrar e ajuda nas tarefas de casa. Está se tornando um menino incrível. Às vezes me pego pensando no que teria acontecido se eu tivesse ficado, se eu tivesse insistido naquela relação. Mas aí vejo o Derek rindo com os amigos ou concentrado montando algo e tenho certeza de que fiz a escolha certa. Salvei a infância dele quando escolhi ele e não um relacionamento tóxico. Ainda moramos no mesmo apartamento. O quarto do Derek agora está coberto de pôsteres e ele já se acha grande demais para algumas das nossas tradições antigas. Mas ainda mantemos a noite do filme às sextas-feiras e ele ainda me abraça antes de dormir. Ele ainda confia em mim para protegê-lo. Na semana passada teve que escrever uma redação sobre o herói dele. Ele escreveu sobre mim. Disse que eu fui corajoso por protegê-lo quando ele era pequeno. Confesso que chorei um pouco lendo. Ele fingiu que não viu e perguntou se a gente podia pedir pizza. Essa é a nossa vida agora. Pizza, lição de casa e treino de futebol. Uma vida normal, tranquila e linda, sem drama, sem medo, sem precisar andar em ovos. Só um pai e seu filho descobrindo juntos o que é ser uma família. Não é a família que eu imaginei lá atrás, mas é perfeita para a gente. Esses dias, o Derek me perguntou se eu às vezes me sentia sozinho. Eu disse que já tenho tudo o que preciso. Ele sorriu e voltou pro videogame. E é verdade, a gente está completo assim como está. 2 caras contra o mundo, protegendo e amando um ao outro. Olhar para ele agora, quase com 10 anos, saudável e feliz, me faz saber que cada escolha difícil valeu a pena. Cada noite sem dormir, cada conversa difícil, cada momento de dúvida, ele está seguro, ele está feliz, ele está inteiro. E isso é tudo